Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs da TV, um programa que eu acompanho sempre de segunda a sexta-feira. Durante mais ou menos uma hora nós estamos consigo para lhe trazer o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós. E hoje não é exceção, hoje nós vamos ter um programa muito bom, só para si que está aí desse lado e que nos acompanha um pouquinho por todo o mundo. Se não sabe, fica a saber, as nossas entrevistas, os nossos programas estão sempre disponíveis para si no nosso canal do YouTube, mais ou menos passado 2 semanas após eles irem para o ar, eles depois ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Basta ir ao Curiacos TV, entrar dentro do Manhãs da TV e selecionar o programa que você quer ver, rever e partilhar. E então hoje o que é que nós temos para si? Temos coisas fantásticas, quer saber? Então nós vamos estar à conversa, vamos falar acerca de um concurso de poesia. Gosta de poesia? É muito bonito, não é? Vamos falar acerca de um concurso de poesia que se vai realizar. E vamos falar com quem? Olha, vamos falar com uma poetisa, que também é uma animadora cultural, e vamos falar com uma escritora que também é best-seller naquilo que faz e que adora ensinar a escrever poesia e a escrever. Portanto, fantástico. E depois o que é que nós vamos fazer? Depois nós vamos falar sobre nutrição e endurance e gestão de peso. Gosta da ideia? Boa, né? E o que é que vamos falar também com o nutricionista clínico e desportivo, quando o seu foco especial é nos desportos de combate, endurance e força. Portanto, como vê, temos coisas fantásticas para si. E depois, onde é que nós vamos terminar? Na nossa cozinha. Ora bem, portanto, nós começamos na sala e depois nós vamos para a cozinha e terminamos como? Com a parte da gastronomia, onde nós vamos falar com Petiscana, um projeto fantástico, que nos vai partilhar algumas receitas e coisas fantásticas que você vai adorar. E também algumas ideias, se calhar aqui para o seu almoço, para gerir as suas refeições durante a semana. Vamos ver o que é que este projeto nos vai trazer e vai abrilhantar o seu dia. E sem mais longas, nós vamos então dar início aos nossos primeiros convidados. Nós voltamos já. E nós já cá estamos. Bom dia, Catarina Lavmel. Bom dia outra vez. Muito bom dia. Obrigada por convite. Por estar aqui connosco outra vez. Já cá esteve de outra vez, não é? Já há bastante tempo que não vinha cá. E também, bom dia, Sara Timóteo. Bom dia, obrigada pelo convite. Obrigada por estarem aqui. Vocês vêm a falar de algo muito importante, que é sobre um concurso de poesia que se vai realizar. Sim, sim. Eu sou presidente da Associação Polaco-Ibérica em Portugal. A associação tem nome R&D Cultural. E ano passado foi muito importante ano porque foi 6 anos jubileu de relações diplomáticas Polônia-Portugal. E foram muitas iniciativas polacas e também portugueses. Este ano, 23, ano com dedicatória na Polônia, dedicado para a vencedora da literatura Nobel, Wisława Szymborska. E nossa associação Polaco-Ibérica também quer criar e tem iniciativa convidar poetas portugueses para concurso. Nós criamos concurso poético para poetas portugueses com dedicatória para este ano na Polônia, ano Wisława Szymborska. E recebeu o Prémio Nobel. Sim, sim, sim. Eu antes não sei o que pessoas de Portugal conhecem a poesia da Wisława Szymborska. Sim, ela tem em Portugal pessoas que gostam muito e conhecem literatura polaca, também novelas de Stanisław Lem, também peças de Gombrowicz e muitas pessoas querem participar neste concurso. Concurso já dura. Nós recebemos poemas, poetas portugueses e poetas que falam língua portuguesa em outros países também, até 20 de março, e gala do concurso para laureados foi criada no São Miguel, onde nós somos agora, ou em Lisboa, ou Porto, depende se vão laureados este concurso.
Ainda não está decidido o local exato onde vai ser, né? Tanto pode ser no Porto, como em Lisboa, como na Ponta Delgada, né? Sim, sim. Portanto, vai ser qualquer um dos sítios, é um sítio fantástico, né? Para Sim. se juntar. Vai-se juntar poetas polacos, poetas portugueses, não é? E a escrita é muito interessante, não é? A poesia é muito interessante. Sim, sim. Agora, neste momento, nós temos já 16 participantes. Eu posso falar agora, não é secreto. Recebemos poetas até 20 de março e eu queria fazer muito obrigada para ajuda para patrocínios honorários e parceiras que ajudam nossa associação, fazer este evento para promover poesia polaca em Portugal e também fazer cooperação, ponte poético, porque não queremos fronteiras, queremos cooperar e é muito importante na vida hoje. Sim, e eu quero apresentar patrocínios honorários. Fundação de Wisława Szymborska em Varsóvia. Obrigada por ajuda. Embaixada da República da Polônia em Lisboa, onde eu visitei a embaixada. Instituto Camões, Centro Língua Portuguesa em Lublin. Muito obrigada. Catedral Virgílio Ferreira do Camões. Também Cátedra, Departamento de Estudos Portugueses da Universidade Jagiellônica em Cracóvia. E parceiras, Dia Úteis, Associação de Ideias dos Azores, Biblioteca Pública e Arquivo Regional em Ponta Delgada, município Povoação, onde eu moro agora, e também da Polônia, Associação Melisbon Story e Radio Transforma do Porto. Também fotógrafo Fernando Ricardo, que oferece para primeiro lugar foto de José Saramago. É muito importante, famoso fotógrafo, e fazer fotos de João Paulo II e também José Saramago. E agora comigo está Sara Timothy, poeta, que foi comigo com Fernando Cabrita, poeta de Algarve, também diretor do Festival Poesia Azul, e Sara F. Costa, foram na Polônia para promover a antologia polaco-portuguesa. Boa. E Sara, como é que você conheceu a Catarina? Foi através da participação nessa antologia. Boa. Foi um projeto maravilhoso. Eu estou sempre interessada em participar em projetos que unam pessoas. É isso que mais me interessa, é o meu foco. E a Catarina deu-me essa oportunidade, não só de colaborar ativamente na antologia, mas depois de ir visitar a Polónia e conhecer as bibliotecas públicas, outros poetas, pessoas que trabalham com a palavra de alguma forma. E agora sou também parte deste projeto, como membro do júri, com muito gosto. Embora avaliar poesia seja sempre difícil, não se trata unicamente de uma questão de gosto, mas também de uma questão de valorar. E a valoração é sempre algo difícil, mas é com todo o gosto que faço parte deste projeto. Eu conheci algumas das pessoas que estão também a dar apoio e sei que são pessoas que acreditam muito neste tipo de iniciativas, portanto é sempre meritório participar e haver esta noção de que sozinhos não somos nada. Só em equipa, só com todas estas ajudas é que conseguimos levar por diante um projeto internacional que se espera vá ganhando uma maior dimensão. Sara, como é que se faz, como é que o júri faz a avaliação da poesia? Bem, por norma existem critérios. Esses critérios, por norma, estão ligados à originalidade, à criação literária, ou seja, se são cumpridas determinadas regras. E depois há uma experiência estética que não se consegue valorar de uma forma imediata, mas que é algo que nos faz pensar que aquele trabalho merece ser premiado, ou seja, para além da questão da originalidade, nos apresentar algo de inovador, algo que sai um pouco fora da caixa,
e de seguir as regras de um texto poético. Depois há aqui a parte do fulgor estético, não é? Como lhe chamaria Bloom, que faz parte de uma experiência subjetiva, mas que também nos permite ter essa experiência e transmiti-la às outras pessoas. Ou seja, não só nós como júri, mas também pensarmos que podemos transmitir essa experiência às outras pessoas. É muito importante quando nós transmitimos poesia e mais quando nós ouvimos, não é? Sim. O que é que transmite para si a poesia? É um deslumbramento, é uma forma de expressão desde muito cedo. Ainda ontem, num clube de leitura do qual faço parte, conversávamos sobre poesia, porque decidimos trazer a poesia ao clube de leitura. E as pessoas que estavam presentes diziam que era estranho, porque ao ler-se a poesia em voz alta, a experiência é completamente diferente de estar a ler para nós. É como se para nós fosse uma conversa que tínhamos de nós para nós, mas ao lermos em voz alta é uma conversa em que partilhamos. E hoje em dia as pessoas gostam muito dessa vertente também. Eu, quando me iniciei na poesia, quando comecei a ler, era uma experiência mais para mim, mas agora eu tenho notado que felizmente vai sendo cada vez mais partilhada. Catarina, como é que é organizar um evento destes? Dá trabalho. Como é que é? Dá muito trabalho organizar este concurso. Antes, quando eu fui na Polónia, eu fui também animadora cultural. Esta é minha vida. Eu gosto muito de fazer para outras pessoas atividades e aqui com membros do jury, com Teresa Świadkiewicz, Fernanda Świadkiewicz, muito importante tradutora, onde eu encontrei e falei sobre este concurso. Este concurso é no plano muitas atividades para promover poesia polaca em Portugal. E também outras membros de jury, tradutor Gabriel Borowski, que trabalha na Universidade da Polônia, ajuda a promover e ajuda a trabalhar com nós para promover a literatura polaca aqui. E também Fernando Cabrita, diretor do Festival Poeta de Algarve, e também Henrique Dordio do Porto e Rodrigo Ruben Rato de Lublin, Centrum Literatura Portuguesa na Polônia. Nós cooperamos, nós contactamos com poetas de Portugal para convidar eu quero criar gala como associação, gala para laureados. E esta gala vai na biblioteca de Ponta Delgada com música portuguesa, quando é possível. A Academia da Povoação ajuda-nos para organizar este evento. Ou quando gala vai no continente, organizamos na Livraria Exclamações do Porto. Ou onde, Sara? Na Junta de Freguesia de Alhandra e São João dos Montes. Sim. Que nos ofereceu amavelmente o espaço, nos deu o espaço para podermos organizar a gala. É um sítio muito agradável, à beira-rio. Sim, sim, sim. E é na Casa Museu Dr. Sousa Martins, que é também bastante conhecida. Como é que é fazer parte deste evento, desta organização, Sara? Dá trabalho, como a Sara mencionou, mas também acaba por ser uma outra forma de explorar a relação com a palavra, com as pessoas que escrevem a palavra, com estas pessoas que nos chegam de todo o mundo e que se exprimem em língua portuguesa. E fazer isso, portanto, mesmo a parte logística do evento, é algo muito desafiante, mas acaba por ser recompensador a nível de toda a dinâmica, não é, que temos de imprimir à organização.
tema deste concurso é específica, porque é muito específica é poesia de Wisława Szymborska, com crítica social, humor, inteligência, sim. E tema este concurso, poemas precisam também ser com ironia construtiva e com estilo gênero de Wisława Szymborska, os poemas devem ser inspirados. Curto poema de Wisława. Posso apresentar? Pode, sim, senhora, claro que sim. As 3 palavras mais estranhas. Quando pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já pertence ao passado. Quando pronuncio a palavra silêncio, destruo. Quando pronuncio a palavra nada, crio algo que não cabe em ninguém, não ser. Nenhum não ser, sim. E todos os poemas precisam ser inspirados este poema, mas este poema é sobre nossa vida que passa com inspirações futuro e todas que fui antes. Sim, reflexões sobre a vida. Sobre a vida. Sim. Portanto, todas estas coisas têm que ser, todos estes poemas que vão chegar até vocês, né? Nós estamos a 17 de março, portanto ainda falta alguns dias para poderem receber ainda as pessoas que querem participar com a sua poesia, tem que ser inspirado nesse senhor do Prémio Nobel, não é? Que eu não vou dizer o nome, que é para não dizer mal, mas o senhor que ganhou o Prémio Nobel, que faz 100 anos agora, que ganhou esse prémio e que vocês também vão saber. Onde é que podemos encontrar e saber depois mais os pormenores? Sara, como é que nas redes sociais, portanto, a Associação Arendi tem redes sociais e nós publicamos várias vezes, os membros do júri também têm publicado o concurso várias vezes, portanto, ou nas redes sociais da própria associação ou nas redes sociais dos membros do júri, que vão também incentivando a participação no concurso. Muito obrigada por terem estado aqui. Isso quer dizer que depois têm que voltar cá uma outra vez para nos contar como é que foi o concurso, como é que foi a gala, como é que correu tudo, nós gostamos de saber essas coisas todas. E também como é que correu esta gala que vai ser tão bonita e este concurso que vai juntar pessoas de todo o mundo com base na língua portuguesa e na língua da Polónia, que é muito bonita. Obrigada por terem estado aqui. Muito obrigada. E o que é que nós vamos fazer a seguir? Depois de nós estarmos nesta parte da literatura, da poesia, nós agora vamos para a conversa com o Rui Amar, ele é nutricionista e é ele que nos vai falar acerca de nutrição, endurance e gestão de peso. Portanto, nós voltamos já. E nós já estamos de volta para então falarmos com o Rui Amar. Bom dia, Rui. Bom dia, Sara. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigado pelo convite. E olha, é sempre um gosto ter um homem a falar de nutrição. Espetacular. Pronto, o meu colega hoje não está cá, mas senão ele ficava todo contente, não é? Porque por norma nós temos sempre, há sempre uma grande percentagem de mulheres a falar de nutrição, não é? Como é que nasceu este gosto pela nutrição, Rui? Bem, o gosto pela nutrição nasceu pela prática desportiva. Basicamente, sempre fiz algum tipo de prática desportiva, seja o futebol, a natação. Depois da minha vida adulta foi muito pela via do treino de força no ginásio. Então, por essa via, comecei a pensar um bocadinho mais no que é que havia de comer, no que é que não havia de comer. Comecei a dar por mim a estudar bastante estes assuntos e pensei um dia, então, mas espera lá, estou a dedicar tanto tempo a isto por dia, só para meu benefício pessoal, porque é que eu não vou estudar isto e porque é que eu não sigo esta via profissional? A luz acendeu-se e aqui estou. Dentro da parte da nutrição, há várias áreas, mas você escolheu uma específica. Exatamente. Eu gosto da nutrição desportiva. Claro que faço nutrição clínica, ou seja, muito parte de gestão de peso, muito parte de gestão de condições médicas e doenças, mas o meu foco especial é mesmo a nutrição desportiva e a nutrição desportiva nos esportes, muitos dos quais que eu pratico, porque isso é super importante para um nutricionista, é conhecer o desporto em que se trabalha.
Porque se eu não conheço um determinado desporto, eu vou ser basicamente um estranho naquele meio. Sim. E não sei a realidade específica do atleta, então não vou ser um bom nutricionista ali. Então eu acompanho muitos atletas de endurance, que eu também já fiz provas de trail, já fiz meias maratonas, por exemplo, corro frequentemente, portanto percebo minimamente o que é que estou a falar. Acompanho pessoal do treino de força, desde o crossfit até o treino de ginásio, bodybuilding, que é uma coisa que eu faço há 20 e tal anos também. E os desportos de combate, seja o boxe, kickbox, o jiu-jitsu, que é o desporto que eu também hoje em dia pratico, atualmente. Oh, Rui, você é casado, Exatamente. tem filhotes. Como é que você consegue arranjar tempo para fazer isso tudo, Rui? Porque você é nutricionista, não é? Exatamente. Na parte clínica e na parte do desporto também, mas também faz estes desportos todos. Como é que um homem consegue conciliar estas coisas todas? Então, primeiro tem que se gostar. Então, quando nós gostamos, nós arranjamos tempo. Eu, para mim, treinaria todos os dias às 6 da manhã. Okay? Eu treino às 7h30 porque é a hora que a aula de jiu-jitsu começa. Se a aula começasse às 6h30, eu treinaria às 6h30 porque eu gosto, atualmente gosto de acordar bastante cedo e gosto de me deitar cedo também. Portanto, treinando a essa hora, eu poderia treinar 7 dias por semana que não interferia com nada, nem com a vida da família, poderia levar a minha filha à escola. Infelizmente, os treinos começam às 7h30 da manhã, portanto, tenho que organizar aqui a minha vida, mas com a corrida, por exemplo, a corrida é daqueles esportes que nós conseguimos encaixar em qualquer dia do nosso, em qualquer parte do nosso dia, seja ao final da tarde, seja de manhãzinha, seja a meio do dia, qualquer momento dá para fazer isso. E o ginásio também, porque não tem horários, portanto, é tranquilo. Portanto, dá para conciliar, dá para fazer várias coisas. Dá porque eu quero. Exatamente, porque nós temos que fazer ali uma boa gestão do nosso tempo para conseguirmos fazer essas coisas todas. Sim, com certeza. Tem que haver essa gestão, mas o principal fator é que se nós quisermos, nós vamos arranjar algum tempo. O meu caso é específico, ou seja, eu tenho o meu dia completamente preenchido, eu não consigo treinar ao final da tarde. Se eu decidir que vou treinar ao final da tarde, basicamente não irei treinar, porque depois uma consulta atrasa, depois ponho na A5, depois demora 2 horas a chegar a casa, acabou. Então eu acordo cedo. E a maior parte das pessoas, se fizer este tipo de estratégia, vai ver que vai conseguir treinar. Ao fim de semana é o tempo de estar com a família. Mas se eu acordar às 7 da manhã e for dar 1 hora de corrida, às 8 eu estou em casa. Consigo tomar um pequeno almoço com a minha filha, consigo ter o dia inteiro para fazer coisas com a minha filha. Portanto, não é por aí. Exato. E quando nós pensamos em nutrição na área do desporto, um desportista, neste caso, na área, no desporto da força, da endurance, tem que fazer uma alimentação igual a uma pessoa normal. Uma pessoa normal, ela é uma pessoa normal, mas pronto, uma pessoa que não faça esse tipo de desporto. Ela tem que fazer uma alimentação igual a uma pessoa normal, na sua base. Ou seja, uma alimentação saudável é sempre a base da alimentação de qualquer pessoa, seja atleta ou não. Depois temos a nutrição desportiva. O que é nutrição desportiva? O que é que nós vamos comer antes, durante, se for o caso, e após o treino. Então aqui tem inúmeras considerações que vão ser diferentes para cada tipo de desporto. Mas isso está em cima da alimentação saudável. Okay. Depois temos ali uma outra parte que tem a ver com a suplementação, em que nós, se estivermos a falar de atletas assim mais específicos, mais de topo, existem uns quantos suplementos que podem ajudar aqui o desempenho, mas é uma ajuda muito, muito mínima. Sim. Às vezes eles também tomam aquelas proteínas, não é? Todo tipo de suplementos. Existem milhares de suplementos que podem ser tomados, mas eu falo sempre isto nos meus workshops e nas minhas palestras. Nós falamos na pirâmide da nutrição desportiva, em que a base é a alimentação saudável. Depois temos o meio, que é a nutrição desportiva, e depois temos uma pontinha lá em cima, que é a suplementação. E a abordagem em evidência científica significa que nós devemos começar de baixo para cima. Isto é o que seria o lógico e o normal. O que nós vemos na prática é que se começa de cima para baixo. Okay? A pessoa não liga nada à alimentação normal, come de menos, ou come de mais, ou come mal, não liga nada à alimentação desportiva, ou seja, o que é que considerações antes, durante e após o treino, e depois começa logo pelos suplementos. Okay? Começa logo a comprar a sua proteína, a sua creatina, pensa que aquilo é o que vai ser a pílula dourada. E não é. Okay? Aquilo é só uma cerejinha no topo do bolo. O importante é começar por baixo. E essa é a minha função com os atletas, é essa. Dá palestras? Dou. O que é que fala, Rui? De todo tipo de assuntos. Faço palestras nos esportes de combate, faço muitas palestras nos esportes de endurance.
Por acaso ainda não fiz nenhuma em termos de gestão de peso, mas também era interessante fazer, porque é um tema que me apraz muitíssimo, especialmente nos dias que correm. Mas eu adoro falar com as pessoas porque é basicamente uma continuação da consulta. A consulta é basicamente uma mini palestra, em que a gente está aqui a fazer assim, um trabalho detetivo, olhar para a pessoa, ver os hábitos dela, perceber o que é que está a fazer de mal, o que é que está a fazer de bem, tentar aqui descodificar as crenças da pessoa, que hoje em dia existe todo um mundo de crenças em volta da alimentação, e depois basicamente ensinar e guiar a pessoa através de um determinado caminho. As palestras é só uma versão mais longa disso, em que eu tenho o prazer de estar a falar sobre os temas que eu gosto e desenvolvo um pouco mais, e depois tiro dúvidas. É a parte que também eu gosto mais, é no final tirar as dúvidas com as pessoas, com os atletas, em que as pessoas têm sempre milhares de dúvidas e questões, e essa é a parte mais gratificante, é tentar desmistificar coisas e tirar ali dúvidas. A nutrição na parte esportiva não assenta só na parte da alimentação. Assenta também, por exemplo, uma boa noite de sono, uma boa gestão do sono. Exatamente. Também faz parte. Exatamente. Ou Porque seja, nós muitas vezes pensamos que o nutricionista só nos ajuda na parte da alimentação. E não. claro, Acaba claro, por abranger claro. um pouquinho mais. Nós, quando falamos em desempenho e quando falamos em saúde, em geral, falamos num puzzle de centenas, milhares de peças. Okay? E todas estas peças interagem umas com as outras. Isto é que é interessante na nossa saúde e no nosso desempenho desportivo. Portanto, um atleta não pode simplesmente treinar. Tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que ter uma boa gestão do sono, tem que estar bem psicologicamente, okay? Tem que estar bem em termos de foco, de objetivos. Então, todas estas coisas interagem umas com as outras, porque se eu estiver mal psicologicamente, a passar um mau bocado, eu não vou treinar bem, eu não vou comer bem. Se eu estiver bem, eu já quero treinar bem, e se eu treinar bem, eu vou querer comer bem, e se eu comer bem, eu vou ter uma boa noite de sono. E se começar a pensar nestas coisinhas todas e interligá-las, as coisas começam a andar para um certo sítio. Portanto, quando nós falamos em alimentação, obviamente que se a pessoa estiver a comer pessimamente, ela vai se sentir mal, então eu vou ajudar nesse ponto. Se a pessoa estiver a fazer uma alimentação completamente desregrada, eu vou ajudar a pessoa a dormir melhor, eu vou dar dicas de como é que a pessoa pode dormir melhor, que vão para além da alimentação. Okay? Hoje em dia temos muito o hábito de estou a ver Netflix até às 2 da manhã, ou estou no computador ou no tablet a ver programas, ou a navegar na internet. Então, isso é básico, é um erro básico que nós não podemos cometer quando queremos dormir e acordar às 6 da manhã para treinar, não é? Nós temos que dormir uma boa noite de sono. Antes da meia-noite convinha estarmos a dormir, não é? Portanto, isso não vai ser conseguido se eu tiver com uma luz branca de um device, de um tablet ou de um telefone, a sugar a minha atenção. Então, se calhar um bom livro, com uma luz ténue na cama, já vai ajudar. Geralmente isso é a pílula espetacular. Okay? Isso é melhor do que qualquer medicamento Quando para dormir. começamos a ler, geralmente vem-nos logo o sono, não é? Logo, fica logo com sono. Com a Netflix não, ok? Com a Netflix não, a gente quer sempre mais um episódio. Dá-nos ali, deixa-nos um bocadinho mais desperto, e o objetivo é nós termos uma boa qualidade de vida, não é? E nesse aspecto, na parte da nutrição. Quais são algumas questões que os atletas mais lhe colocam, onde eles têm mais dificuldades? Uma das grandes questões é, especificamente no caso do pessoal do Endurance, são pessoas que chegam a treinar 1, 2, 3, 4 horas por dia. Então isso significa que essas pessoas têm um gasto energético muito grande. Isso requer muita comida. E uma coisa que nós vemos muito na nossa prática é que as pessoas comem pouco para esse gasto energético. Seja porque acham que vão engordar, seja porque comem as coisas erradas, seja porque querem ser demasiado magros para o desporto que fazem, porque no caso do Endurance isso até é uma preocupação, porque as pessoas estão a combater com a própria gravidade, portanto as pessoas querem ser o mais leve possíveis. Então esse é um dos principais problemas, eu de repente olhar e a pessoa treinar 2, 3 horas por dia, e quando eu vou ver o que elas comem de menos, e isso é um estado de baixa disponibilidade energética. A pessoa, se fizer isto de forma crónica, durante muitos meses e anos, e eles geralmente fazem isto, basicamente eles estão muito aquém do potencial que eles poderiam estar. Okay? Não estão a 100%, mas eles não sabem disso, porque já fazem isto há tanto tempo. Não se apercebe, não é? Exatamente. Então quando a gente de repente mostra o que é que eles poderiam ou deveriam estar a comer, eles ficam, uau, isso é muito, mas eu não vou engordar. E tem todas estas questões. Mas depois a gente começa a acertar as coisas e eles veem a diferença. Okay? É uma diferença de noite e dia. Portanto, essa é a principal barreira, é as pessoas esses atletas comem de menos, muitas vezes.
muitas vezes com ideias erradas de quererem ser os mais leves possíveis. Isso depois tem uma série de problemas de futuro, porque se eu não tiver a dar a comida suficiente para gerar as adaptações ao treino que eu quero, a pessoa não está aos 100% que ela deveria estar, não está a ter uma recuperação ideal, poderá haver mais risco de lesões, por exemplo, e acontece frequentemente, porque quando nós fazemos um treino de 3, 4 horas, por exemplo, nós estamos a dar uma tarefa no corpo, não é? Isto é um stress que pode ser positivo ou pode ser negativo. Se depois deste stress tremendo que eu estou a impor ao corpo, eu não dou uma alimentação e uma nutrição minimamente interessante, basicamente o corpo pode achar aquilo um stress negativo, não é? Um assalto. Então temos ali uma janela de quebra de imunidade, em que a pessoa está mais suscetível a uma infecção bacteriana, uma infecção viral. Isto, no caso de atletas de topo, é péssimo, porque significa que vão ficar doentes, significa que não podem treinar, significa que podem não estar bem, totalmente bem na próxima competição do fim de semana seguinte. Portanto, são tudo coisinhas que, se calhar, as pessoas normalmente não ligam. E se calhar, fiquei constipado, ou fiquei com uma febre, ou fiquei com uma gripe, mas se calhar não ligam a este estado de baixa disponibilidade energética. Que se calhar deu origem para essas situações. Abriu a janela. Exato. Nós nunca vamos saber ao certo, não é? Nós não sabemos isto, quando a pessoa fica doente, do que é que foi, não sei. Mas sabemos que uma pessoa, se estiver bem saudável, bem alimentada e tranquila, está mais imune a este tipo de coisas. Se a pessoa estiver com baixa imunidade, mais frágil, mais débil, a pessoa está mais apta, aberta a receber este tipo de infecções e bactérias. Sente que depois da pandemia, os atletas de alta competição, eles tiveram uma consciência diferente ou estão mais atentos àquilo que comem e ao desempenho que eles querem ter? Muitos por força das circunstâncias, ok? Isto tanto para atletas como para pessoas normais. É claro que há exceções à regra, mas muita gente, principalmente que não era acompanhada, muita gente ganhou bastante peso durante a pandemia. Okay? Muita gente ficou em casa, muita gente desleixou-se um pouco, no sentido em que estava a ver aquele todo... Estávamos naquele cenário de medo e de ansiedade, e as pessoas naturalmente refugiaram-se um pouco na comida. E sim, hoje em dia acho que estão muito mais atentas. É um dos conceitos que eu tento passar nas minhas consultas com as pessoas, sejam atletas ou não, é que nós temos diariamente que adaptar aquilo que nós comemos ao nível de atividade física que nós temos. Então, se eu sou uma pessoa sedentária, que estou o dia inteiro sentado ao computador, eu não posso comer a mesma coisa que o maratonista. Sim. Ok? Não posso comer as mesmas quantidades. E o que nós vemos na prática é que as pessoas comem que nem maratonistas. E depois há maratonistas que não comem como deveriam comer. Sim. Certo? É normal uma pessoa que esteja o dia inteiro sentado, chegar ao restaurante e comer um pratalhão de arroz, massa, batata e uma entradinha de pão e beber um suminho. E estamos a falar de uma quantidade de hidratos de carbono muito acima das necessidades energéticas da pessoa. A pessoa é sedentária, então deveria adequar a quantidade de hidratos de carbono que come durante o dia de acordo com a sua atividade física. Portanto, essa pessoa está a comer como se fosse correr durante 2 horas, mas não vai. Não certo? Portanto, esse é um ponto fulcral aqui na minha atuação, é a pessoa perceber que tem que adequar aquilo que come ao tipo de atividade física que tem. Então, se é um atleta espetacular, tem altos níveis de atividade física e de repente há uma pandemia e de repente parou tudo, essa pessoa tem que abrandar o consumo energético e adequar. E adequar. E que o Rui dá consultas aonde? Dou consultas em Lisboa, em Santarém e em Oeiras. Portanto, um pouco por todo lado, na zona centro. Não anda nada de um lado para o outro durante o... Nada. Portanto, anda assim, pronto, tudo bem. Exatamente, ando um bocadinho, mas é normal. É normal, porque eu também sou um bocadinho de Santarém, tenho muita família em Santarém. Portanto, e é perto de Lisboa, portanto não há problemas, mas sim, ando aqui um pouco por todo lado. Se quiserem entrar em contato consigo, como é que o podem fazer, Rui? Através das minhas redes sociais, por exemplo, através do meu site, ruiamar.com, é o sítio mais fácil, lá tem as minhas redes sociais todas, tem o meu contacto de e-mail, e por aí já conhecem um pouco do meu trabalho e podemos falar. Boa. Rui, muito obrigada. Foi um gosto tê-lo cá. Nada, Espero que venha cá mais vezes. Obrigado, agradeço. Temos coisas muito interessantes para falar e claro que não deu para falarmos sobre tudo, Claro. não é? Mas isto é só para dar mais um motivo para você cá vir outra vez. E a gente... Eu agradeço, Sara. Obrigada. Obrigada. Obrigada.
e gostou aqui da nossa conversa com o Rui. Foi muito interessante, não é? Aprendemos coisas fantásticas e que nos fez pensar o que é que a gente não fica bonito, não é? O que é que nós temos que fazer. Então, e o que é que nós vamos fazer agora? Sabe o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos para a nossa cozinha. O que é que você acha de nós terminarmos, termos o resto dos minutos do nosso programa na cozinha? Sim? Então, nós voltamos já. E nós já estamos de volta aqui na nossa cozinha e nós agora vamos estar à conversa com a Ana e Filipa Costa, que nos vai trazer este projeto fantástico da Petiscana. Bom dia, Ana. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada pelo convite, é um prazer. Vem pertinho da gente aqui, assim, do Montijo. Diga-me uma coisa, como é que surgiu este gosto pela cozinha? Eu sempre gostei de cozinhar desde pequenininha. Estava ao pé da minha mãe, das minhas avós e estava sempre de volta da cozinha. Mas quando fui morar sozinha, comecei a experimentar mais coisas. Foi desde que comprei a Bimby que comecei a aventurar-me em coisas que nunca na vida faria. Portanto, foi daí que começou, foi em 2014, abril, que decidi partilhar a minha primeira receita, criar um blog e partilhei lá a primeira receita e pronto. E depois, a partir daí, as pessoas começaram a conhecer, primeiro familiares, depois amigos e por aí foi. E foi um bocadinho assim, muito amador, continuo um bocadinho nessa onda, mas cheio de carinho em tudo o que faço, vamos dizer assim. Porquê Petiscana? Petiscos da Ana. Eu pensei muito em vários nomes, mas este foi aquele que me fez sentido e que me soou bem e juntei as duas coisas. Fica no ouvido, Petiscana. Petiscana, sim, foi por aí. É um projeto que iniciou em 2014 e o que é que gosta de transmitir com as suas receitas? Tudo o que for comida de conforto, mesmo aquelas coisinhas que fazem lembrar a casa da mãe, coisas saborosas e que são acessíveis. Quando comecei, ainda não tinha filhos, portanto tinha mais tempo para dedicar, então experimentava assim coisas mais complexas e isso dava-me algum gozo. Hoje em dia, com duas pequenininhas, eu não tenho tanto tempo, portanto a cozinha é muito isso, é praticidade, sabor e coisas que crianças gostem e adultos também, portanto tentar ali fazer um casamento das duas coisas e tentar que isso resulte. Coisas que as crianças gostam, às vezes não é muito fácil, porque Não. nós queremos que as crianças gostem de coisas que nós queremos que elas comam. Certo. E que muitas vezes não estão habituadas e que não querem, às vezes não gostam, não querem porque olham para a aparência e não gostam. Como é que a Ana faz? Muito na base da insistência, porque a primeira approach é ponho na mesa, a mais velhinha diz logo não gosto disso, nem provou. A outra até come de tudo por enquanto, mas já sei que isso vai passar, é uma fase. Mas é sempre a insistência, hoje não comeste, mas vai estar lá outra vez no dia a seguir e assim vai, eles acabam por, ok, deixa lá ver, e acabam por comer. E pronto, não tornar as coisas muito bicho-papão, os brócolos, não, está na mesa, faz parte da refeição. E elas curiosas, vão acabar por experimentar e a coisa vai. Não tento misturar sempre um bocadinho de tudo na mesa para não haver esse tipo de coisas e acaba por correr bem. Como é que para as crianças, por exemplo, pedem receitas específicas? Às vezes elas adoram participar, adoram cozinhar comigo, assim que eu vou para a cozinha trazem logo o banco e vêm atrás. Portanto, por acaso eu tenho sorte que elas até comem bem e de tudo. Mas bolinhos elas adoram, a massa, coisas simples, massa, frango, coisas muito básicas, mas que elas gostam e é fácil de fazer, porque costuma resultar bem. Sim. E quando nós pensamos em refeições práticas, hoje em dia nós temos uma vida muito corrida. E por vezes isso acaba por fazer com que nós também vamos às comidas do fast food e aquelas coisas mais industrializadas, porque é só chegar ali, pôr-se no micro-ondas e já está. Mas o ideal é nós perdermos um bocadinho de tempo, não se calhar tanto como os nossos avós, não é? Que passavam se calhar horas e horas na cozinha, não é? Tipo a fazer a massa para fazer os salgados e nós vemos os nossos avós a fazer isso, era espetacular, era das coisas que eu gostava imenso de fazer. Ficava ali de volta da minha avó e ela estava ali a amassar a massa e aquelas coisas fantásticas, aqueles momentos que ficam para a vida. Não é? Ficam para a vida. Sim. Mas hoje em dia nós precisamos de coisas mais práticas, não é? Para que nós também possamos continuar e fazer uma alimentação mais equilibrada também em todas as coisas, não é? Nas receitas que traz,
como é que são feitas as receitas mais práticas para o dia-a-dia? Porque há coisas que levam muitos condimentos, é preciso muitas preparações, há outras que não. Como é que consegue adaptar? Porque a Ana faz exatamente para refeições, ou dá ideias para refeições práticas para o dia-a-dia. Portanto, tem que ser coisas Sim. práticas. Hoje em dia, lá está, com as crianças, o que eu tento fazer é dedico um dia da semana a fazer as preparações que depois vou distribuindo para o resto da semana. Portanto, normalmente é o domingo que eu penso numa emenda, isso é muito importante, penso na emenda semanal, e depois com essa emenda já sei mais ou menos, por exemplo, uma carne no forno vai ter que ter um tempero de 2 dias no máximo, pode estar no frigorífico antes de cozinhar. Faço esse tipo de jogo, ou seja, há coisas que podem ser feitas com antecedência já cozinhadas, há outras que posso deixar no frigorífico, que é só meter no forno e está feito, e há outras que já sei que naquele dia é só cozinhar um peixe e mistura-se umas batatas, temos um bacalhau à Brás. Portanto, tentar jogar com isto, mas ter sempre em mente os legumes, por exemplo, ou misturá-los numas almôndegas, numa bolonhesa, ou fazer legumes assados que depois acompanham uma refeição. Nós juntamos legumes. Por exemplo, se picar assim courgette, eu, por exemplo, agora fiz umas almôndegas, juntei uma cenoura com um bocadinho de aveia, portanto, distribui-se ali meio disfarçadamente umas coisas que se calhar se introduzisse assim só simples elas não iriam gostar, misturada a coisa disfarça e vai, no molho de tomates com mais alguns legumes, como aquilo vai tudo triturado, ninguém percebeu e está lá. É assim mais nessa ótica que se tenta enganar um bocadinho adultos e pequeninos, porque às vezes adultos também são esquisitos e assim... disfarça. E às vezes também, se não faz parte da alimentação do adulto, também fica complicado nós passarmos isso para as nossas crianças. E nós temos aqui coisas fantásticas na nossa mesa, não é verdade? Não é tão saudável, mas sim. Sim, o Rui que não nos ouça, brincar, tivemos a conversa com o nosso querido Rui que nos falou sobre nutrição no desporto e tudo mais, mas a comida faz parte e é um momento muito importante também, que faz parte das nossas vidas, é um momento muito importante na comunhão de todos, quando estamos todos juntos, com os amigos, sozinhos, portanto, há sempre tempo para comer, não é? Claro. E vamos começar aqui pela travessa vermelha. O que é que nós temos aqui, Ana? Aqui são os rolinhos de canela, são parecidos àqueles que vendem nas superfícies do IKEA, aquelas muito com canela e cardamomo. Estes não têm o cardamomo, mas são assim fofinhos e são muito saborosos. Isto normalmente quando há uma reunião entre amigos, ou às vezes até mesmo para o trabalho, costumo levar e faz sempre muito sucesso, todas as pessoas. É fácil de fazer, porque parece assim um bocado complicado. Esta é um bocadinho mais, eu vou dizer complexo, elaborada, porque tem a massa que tem que levedar, é a única complexidade. Okay. Pronto, é isso. E depois é estender a massa, colocar o recheio, enrolar e deixar o forno fazer a magia, que é cozinhá-los. Não é assim tão complexo quanto parece. Sim, porque nós olhamos e pensamos, ok, vou passar horas a fazer aquilo. Não, engana. Eu acho que é um bocadinho isso na cozinha. As pessoas às vezes olham o prato, parece tão complexo e depois vamos ali desconstruir a receita, até se faz simples e faz bem. Também é preciso gostar, reconheço. Sim, também é preciso gostar. Sim. E o que é que podemos acompanhar com o... Aqui um chá, um leite. Isto é ótimo, por exemplo, para um lanche, para um pequeno almoço, se calhar não sozinho, mas para acompanhar também vai muito bem. É isso, um lanche eu normalmente levo para o trabalho e com um cafezinho, é uma maravilha. Boa. E depois temos aqui uma coisa que não gostamos nada. Este eu decidi escolher porque foi a primeira receita que eu partilhei quando criei o canal do YouTube. Portanto, o blog nasceu em 2014 e passado alguns anos passou de só ser o blog para vídeos. Porque achei que, lá está, as pessoas olhavam para as receitas e às vezes nem tentavam por achar que eram complexas. Se virem fazer, desmistificamos um bocadinho a complexidade e daí criei o canal. E estas foram a primeira receita que publiquei por lá. Chocolate chip cookies não tem muito o que dizer, também vão bem com o leite, o café, é por aí. Quanto tempo é que demoramos mais ou menos a fazer uma receita destas? Esta aqui, fazer em si, de início a fim, talvez 2 horas. Porquê? Porque essas 2 horas, a maioria é frigorífico, a massa tem que ficar no frigorífico para solidificar. Portanto, é misturar manteiga, farinha e mais uns pós de perlim-pim-pim, frigorífico e depois moldar e colocar no forno. Portanto, parece muito tempo, mas na verdade não é tanto tempo assim. Exato. Portanto, a parte também que fica no frigorífico acaba por ser também um descanso em que nós podemos fazer outras coisas. Às vezes nós pensamos, ok, aquela refeição, o tempo de preparação é 1 hora e tal, ou 2 horas, ou 3 horas. Ok, aquelas 3 horas eu só me vou dedicar àquilo. Sim.
E muitas vezes nós não temos Não, esse tempo. exatamente. Não é? Nessas 3 horas, não é? A gente consegue Pois. fazer 500 mil coisas em casa, Sim, não é? sim, sim. E gostamos geralmente, o que estamos a fazer uma, já estamos a pensar na outra, se vamos por ali já damos o Exatamente. desviozinho e começamos aquela e estamos sempre- planeamento. exatamente, para fazer, para Sim. ficar tudo bom. E Sim. quando nós pensamos assim, fica mais fácil, porque nós pensamos, ok, tenho 2 horas, mas nessas 2 horas não é só trabalho meu, é trabalho em que ela também está Sim. a fazer o trabalho dela sozinha no frigorífico, Isso, neste caso. não é? exatamente. E depois temos aqui uma coisa que cheira super bem. Um pãozinho com chouriço, inundou aqui o estúdio com o cheirinho. Também é uma massa de levedar, portanto, eu fiz estas coisas ontem à noite e comecei pelas massas que precisam levedar, mas também é um bocadinho isso, a partir do momento em que a massa está a levedar, o nosso trabalho está praticamente feito, depois é só moldar, colocar o recheio se for o caso e forno. Portanto, às vezes é isso, é pensarmos que há aquele trabalho inicial, mas depois há muito da receita em si que é passada ou no forno ou no descanso, vamos dizer assim. Eu pelo menos procuro trazer receitas nessa ótica. Há outras que são, claro, mais complexas, mas não estão aqui representadas. E é fácil encontrar os ingredientes que precisa, Ana? Sim, sim. Normalmente isso também é um cuidado que eu tenho. Talvez não tanto nos temperos, que eu gosto de experimentar temperos novos, mas regra geral, os ingredientes que eu uso na minha cozinha são muito acessíveis, são coisas que encontramos no supermercado. E depois temos aqui uma coisa espetacular, que não gostamos nada, que é uma tarta de amêndoa. Sim, essa é a receita da minha mãe, portanto, foi com ela que eu aprendi quase tudo o que sei hoje, portanto, tinha que trazer um miminho que me lembrasse dela, não é? Claro. Que a representasse. E também, quanto tempo é que demora a fazer uma tarta de amêndoa, neste caso esta? E uns 30 minutos, 40 por aí. Ok. É, porque é base de bolo e depois tem a parte de cima de amêndoa com o caramelo. Ok. A base, por exemplo, podemos fazê-la nós ou podemos comprar feita? Como é que a Ana gosta? Opto mais por fazer eu, mas já há a possibilidade também de, nesta receita em concreto. Ficamos todas sujas. Aquilo funciona como deve ser. Eu não sou muito prática, eu Esta é gosto o massa mais de prático bolo. possível. Os meus filhos gostam de estar ali a fazer a massa, Eu vou também ser aquelas muito coisas, eu gosto de honesta. coisas mais práticas. Este tipo de massas eu faço-as na Bimbi. Portanto, Ok. se nós temos os ajudantes, eu sou apologista de vamos usá-los, Exato. não é? Eu gosto muito de amassar, mas no dia a dia isso não é tão prático. Certo. Portanto, vamos dar às máquinas o que elas puderem fazer por nós. Eu Ok. sou pró nessa. E podemos fazer nessa isso, a massa da... A massa é uma massa de bolo, portanto, pode também fazer na batedeira. Vai para o forno cozinhar e enquanto está no forno a cozinhar é só preparar então esta tal cobertura que quando o bolo está praticamente pronto joga por cima e deixa de estar no forno. Portanto, não tem assim também um grande segredo. Não, e depois tem o toquezinho também. Isso aí é o truque. O truque da mãe é o truque da mãe. Ora bem, o truque também é sempre. E nós, é muito engraçado porque depois, quando nós vamos comer isto ou noutros sítios, nós sentimos e dizemos: olha, eu conheço este gosto faz-me lembrar a minha mãe, a minha avó, quando eu ia à casa dos meus tios, o cheiro da comida. Sem dúvida. Né? Por exemplo, o meu tio, um dos meus tios que eu gosto muito, que é o meu tio Manelinho, ele faz uma sobremesa de natas que ele fazia. Deliciosa, então quando ele tinha sempre, eu adoro aquilo, é ótimo. E ele já fazia isso desde pequenina, e então é uma das coisas. Eu sabia quando lá ia, tinha sempre um geladinho de natas que ele fazia espetacular. E era tudo caseiro, portanto ele fazia com muito gosto. E nós, quando comemos, pensamos: eu conheço isto faz-me lembrar e parece que a gente voa na história. É isso, não é? Não é? Isso é memórias muito bom. afetivas, sim. São memórias afetivas que vale a pena. E depois terminamos aqui com esta chave. Bolinho de laranja com calda. Também é a receita da mãe, portanto, lá está. A minha mãe presente em mim, como não poderia deixar de ser. E também costuma ser muito, muito apreciado. É bem úmido, tem esta caldazinha, portanto, docinho, como um bolinho deve ser. E é isso, à base de laranja também. Por norma, nós, quando vemos, e também tem uma forma muito interessante, não é? Porque as formas muitas vezes dos bolos também ajudam a dar um outro ar ao bolo, não é? Porque nós estamos sempre habituados, ou um pouco mais habituados, para quem não cozinha tanto, este tipo de sobremesas, não é? Que, por exemplo, é o meu caso, não cozinho tanto nessa parte, tem que ser um dia que me apeteça fazer. Estar inspirada. Exato. Senão depois eu prefiro coisas mais rápidas e às vezes até peço aos miúdos para fazer, ou ao meu marido ou assim, porque às vezes não estamos naqueles dias para se fazer essas coisas, aquilo não sai nada de jeito, a gente tem que não sai nada de jeito. Claro, sim. Mas às vezes o bolo normal, não é? Que nós fazemos tão normal, se lhe dermos uma apresentação diferente, faz logo toda a diferença, não é? Neste caso decidiu pôr a calda da laranja, porquê? Porque normalmente a gente costuma ver um bolo de laranja sem calda.
Este é mesmo assim, a receita é mesmo com a calda. E é isso que eu acho que o torna diferente, não é tão seco. Porque o bolo de laranja que é sem calda é quase um pão de ló. Sim. Este é quase um pudim, é tão úmido que a textura é completamente diferente e é isso que o torna especial. Pronto, e a forma, claro, ajuda, não é? Porque ter estes desenhos todos bonitinhos parece assim uma coisa muito elaborada, quando na verdade nem é. Exato. Dá para um lanche. Sim. Dá para um encontro de amigos, Sim. não é? Alguém que aparece em casa e a gente não estamos preparados, não é? Também é muito interessante. E que dicas mais, ou que coisas, neste caso, que coisas é que lhe costumam perguntar no seu blog? À data de hoje eu tenho focado muito nesta história da organização semanal, portanto as dicas que me pedem vão muito nesse sentido. Inclusive eu até já criei um e-book para ajudar mesmo nisso, e nesse e-book eu dou 2 emendas semanais completas, explico todos os passinhos, explico onde comprar os ingredientes necessários, e mesmo para ajudar, porque eu noto que o dia a dia é muito corrido, as pessoas não têm tempo nem paciência para dedicar. Efetivamente, eu digo que dedico um dia da minha semana à culinária, mas que depois torna tudo mais fácil. Eu cozinhei no domingo refeições para a semana. Na segunda-feira, por exemplo, eu demorei 10 minutos a preparar o jantar. Foi aquecer o jantar no forno e fazer um arroz. Não tem, pronto, simplificamos a nossa vida, porque é isso, nós temos vidas corridas e não podemos, por muito que se goste de cozinhar, eu também adoro, mas não estou lá sempre. Acho que temos que facilitar a nossa vida, e organizar é a chave. E se formos organizados, tudo torna-se mais fácil. Tudo torna-se mais fácil. Se nós quisermos aceder, se tivermos acesso a esse e-book que criou, porque eu acho que vai ser muito bom, onde é que o podemos encontrar? Eu tenho mesmo disponibilizado no Instagram o link direto para o e-book. De qualquer das formas, também podem entrar em contacto comigo diretamente, e eu disponibilizo o e-book também para compra sem problema nenhum. Como é que vê este projeto da Petiscana daqui a uns anos? É uma boa questão. Sempre foi uma coisa paralela à minha vida profissional, que não tem nada a ver com este ramo. Honestamente, eu não tenho uma resposta para isso. O meu sonho de futuro era poder ter um espaço onde eu pudesse fazer estas coisas para venda. Quem sabe o dia da manhã, o que o futuro dirá. Por enquanto, ainda estamos assim só nas redes sociais e aproveitando os tempinhos livres, mas vamos ver o futuro. Só alguém sabe lá mais para a frente, para já ainda não sou eu. E, por exemplo, uma sugestão rápida, agora para o almoço, porque nós estamos aqui assim quase em cima da hora do almoço, não é? Entre o meio-dia e as 2, por norma almoça-se, não é? Então, o que é que sugere, assim, uma coisa rápida assim para o almoço? Por exemplo, se tiverem uns bifinhos de frango, partilhei há pouco tempo uma receita no Instagram que viralizou. Basicamente era fazer um refogado, não era refogado, era fritar um pouco de bacon, uns cogumelos, depois juntar a carne, um bocadinho de natas e molho de tomate ou tomate fresco. Quando tivesse a carne já praticamente cozinhada, jogar um bocadinho de queijo ralado por cima e deixar gratinar no forno. Temos um prato de carne saboroso, assim, com um aspecto diferente, e que é muito, muito apreciado lá em casa, todos gostam, e realmente foi uma receita que fez muito sucesso, e acho que foi por isso, porque é prática e é ligeiramente diferente, vamos dizer assim. Pronto, é o tal toquezinho que depois vai ao forno, ali o queijo gratinado, fica bom. E o que é que podemos acompanhar? Um arroz, uma massa, mais prático que cozer uma massa acho que não há, não é? E fica bom porque tem o molho das natas, massa e natas combinam muito bem. Combinam muito bem. Sim. Ana, muito obrigada por ter estado aqui. Foi um prazer, obrigada. É muito bom. E podemos contar com mais receitas, não é? Sim. Claro que sim. mais também o termos o acesso ao seu e-book também é muito importante mesmo para nós nos podermos organizar no nosso dia a dia. Espero que venha cá mais vezes, até cozinhar para nós, não é? Sim, será um prazer. Temos aqui a nossa cozinha e tudo mais, e as dicas são sempre muito importantes. Muito obrigada, e continuação de muito sucesso para este projeto fantástico. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia, obrigada. E nós estamos quase nos minutos, no minuto final do nosso programa. É sempre um gosto fazer parte da sua manhã, estar consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira. Trazemos sempre o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós. Você já sabe que pode ter sempre acesso a todos os nossos programas 2 semanas após eles irem para o ar no nosso canal do YouTube. Portanto, não perca a oportunidade de estar connosco, não perca a oportunidade de também ver, rever e partilhar todos os nossos programas, onde, por exemplo, hoje nós
tivemos conversas super interessantes, falamos sobre um concurso de poesia, falamos sobre nutrição desportiva, que é uma coisa espetacular e muito importante, e depois terminámos aqui com chave de ouro, com a petiscana, com a nossa querida Ana, onde nós também podemos aprender coisas fantásticas. Já sabe, este programa é feito para si, é feito sempre a pensar em si, sempre que você inicie a sua manhã connosco e continue com o resto de um dia fantástico. Quem é que vai ser o nosso próximo convidado? Os convidados que nós vamos ter, quais são os temas? Você tem que ir ao nosso canal, tem que estar atento à Curiacos TV para saber quem é, e também nós também aparecemos lá a dizer nas nossas redes sociais quem é que nós vamos ter e quais são os convidados. Já sabe, vá às nossas redes sociais, partilhe, nós gostamos muito da sua companhia aí desse lado sempre. Um resto de um dia fantástico, tudo bom para si? Beijinhos, tchau, tchau, até lá.